Olá, olá, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso coreto. É com muito prazer que eu recebo vocês. A gente está inaugurando mais uma temporada do nosso projeto Choro Resiste. Ano passado todo a gente esteve aqui nesse coreto e a gente está retomando agora. Dessa vez com o apoio do Nono Fomento à Cultura da Periferia. Nós somos o Regional Mateus Santos, que estamos tocando esse projeto, e a gente vai mensalmente organizar aqui algumas atividades que vão fomentar aí o choro nesse espaço, trazendo várias figuras importantes dessa linguagem para bater um papo com a gente, também para fazer um som com a gente. Então, ajudem também a divulgar aí para mais gente, a gente ir espalhando essa atividade. Nas redes sociais nós somos o Regional Mateus Santos, Mateus sem H, então também acompanhem a gente lá, que toda a programação sempre vai sair por lá. Aproveitando também, dentro desse projeto a gente tem um curso de instrumentos, né? Tem curso de flauta transversal, violão, cavaco e pandeiro, que acontece na ocupação Mateus Santos, que fica aqui nessa rua. Estamos com vagas abertas, os cursos começam amanhã, ainda dá para se inscrever. Também pelo nosso Instagram, vocês acham o link para se inscrever. Tem turmas de iniciantes, iniciados. Quem não tem instrumento, dá para fazer também, que a gente tem instrumento para emprestar. É isso. Agora, caminhando aí para apresentar, estamos recebendo aqui hoje a Morgana Moreno, natural de Salvador, flautista, compositora, educadora, para trocar uma ideia aqui com a gente. E é isso, bem-vinda, Morgana. Bom dia, gente. Obrigada, Gil. Uma alegria estar aqui fazendo a abertura, né, dessa nova temporada e conhecendo essa parte da cidade ainda, né, que eu sou nova em São Paulo, ainda não deu para conhecer tudo. Então, muito feliz de estar aqui e poder trocar com vocês. Eba. Bom, então, para começar, eu ia pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, assim, né, na música, como que você começou na flauta, desde o começo foi na flauta mesmo, ou você começou em algum outro instrumento, enfim, e talvez chegar aí até como você chegou também no universo do choro. Bom, eu sou fruto de um projeto de música nas escolas, né? Eu gosto de falar isso porque realmente é uma coisa que tem um poder de transformação na vida das pessoas, né? Ter acesso a esse tipo de educação. Acho que se não fosse por isso, talvez eu não estivesse aqui com vocês. Mas sim, eu comecei na escola, um projeto de música que tinha lá já na flauta transversal. E é curioso porque as pessoas me perguntam: como você escolheu a flauta? E eu falo que foi a flauta que me escolheu, porque eu não me lembro de ter falado ou sinalizado para o professor, né? Tipo, eu quero tocar flauta. Eu só me lembro dele fazendo uma listinha assim dos alunos e quais instrumentos eles estariam aptos para tocar. E aí ele me chamou para ver se eu realmente ia tocar. E aí saiu o som, aí ele falou: então é flauta. E aí, que bom que essa parceria deu certo. Mas é isso, eu tinha uns 9 para 10 anos de idade. E eu conheci o choro logo depois, assim, uns 3 anos depois. E comecei a frequentar as rodas de choro da cidade. E eu era muito fominha na flauta, né? Na música em geral. Todas as oportunidades que eu tinha para tocar, seja choro ou seja fosse outro tipo de linguagem, eu estava me inserindo nisso, né? O projeto da música na escola era uma formação de banda sinfônica e o professor ele levava sempre vários arranjinhos assim de vários gêneros, várias linguagens musicais, né? E eu acho que esse começo foi bastante rico por isso, porque a gente não tinha acesso só à música erudita ou só à música popular ou só a, sei lá, jazz ou MPB. Ele trazia sempre um pouquinho de tudo. Então, eu acho que isso inconscientemente me fez pensar que eu poderia ter acesso a todas essas linguagens sem um preconceito que às vezes existe, né, entre essas classes de músicos. Tipo, às vezes acontece o músico popular falar:
não toca esse tipo de música. Ou músico erudito, eu não toco esse tipo de música. Então, eu tive contato com várias linguagens desde cedo. E aí, quando chegou a época de fazer o vestibular, naturalmente, eu escolhi música. Eu tinha duas opções, na verdade, né? Eu ia fazer matemática também, mas acabei que eu passei em música, falei, vai ser isso aí. E na época da faculdade, eu já trabalhava profissionalmente com choro. Já me engajava com grupos de choro lá em Salvador. Toquei no regional Os Ingênuos, que é um correspondente a uma época de ouro na cidade. Era um regional já com, sei lá, mais de 35 anos de estrada. E outros grupos, né, de pessoas um pouco mais jovens. E aí a gente já viajava, já tinha tocado no Clube do Choro de Brasília com esse outro grupo, enfim. E aí eu trabalhava já com música popular e, durante o dia, na época, o vestibular para música só tinha o curso de música erudita, não tinha curso de música popular na época, em Salvador. E aí eu entrei nesse universo, que foi muito bom também para aprender, né, outras coisas que a gente não aprende na música popular ou na rua. Então, foi muito bom para a técnica do instrumento, para entender sobre interpretação musical de uma forma mais complexa, e ter outras experiências em geral. Mas acabou que a minha carreira de erudito acabou com o final da faculdade. Eu falei, foi legal, foi bom enquanto durou, e meu negócio é tocar música popular mesmo. E aí eu fui fazer um mestrado em jazz fora do país. Eu estudei na Alemanha, e aí foi outro universo musical que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ter contato. A coisa da composição começou lá nessa época também, como um projeto do meu mestrado. E a coisa da docência veio também já desde muito cedo, né? Já desde Salvador. Antes ainda de eu entrar na universidade, eu já dava aulas de instrumento em projetos sociais da cidade. Depois, quando eu fui morar fora, também eu voltei com essa coisa das aulas e tinha muito interesse das pessoas para a música brasileira, então eu comecei a aprender a ensinar música brasileira para estrangeiros, que é uma coisa completamente diferente de ensinar música brasileira para brasileiro. E lá fora eu dei aula. Tem uma escola de choro na Holanda, também eu morei na Holanda um tempo. Tem uma escola de choro que eu dei aula lá. Fui convidada também para ser professora substituta, né, professora convidada numa universidade lá chamada Code Arts, de música do mundo. E é isso. E aí voltei para o Brasil, estou aqui em São Paulo e com vários projetos e dando aula também na escola de choro. Foi lá onde eu conheci a Gil, inclusive. Boa. Eu ia pedir também para você contar para a gente como você sentiu, assim, nessa sua trajetória, o fato de você ser mulher, se você sentiu dificuldades por isso em algum momento, se você teve referências femininas nos seus estudos, né, porque eu acho que você já deve ter participado de muitos grupos muito masculinos e sendo a única mulher, como que foi isso? E, enfim, meio os desafios e também pensar um pouco como você vê isso para o futuro, assim, né? Que acho que eu sinto que está mudando um pouco. Ainda é uma longa caminhada, mas queria ouvir um pouquinho, assim, tanto da sua experiência e como você vê isso para o futuro. Eu comecei cedo, né? Como eu te falei, e aí eu não tinha essa percepção ainda. Quando eu comecei a frequentar as rodas de choro, por exemplo, eu ainda era, sei lá, quase criança, adolescente. Então as pessoas olhavam assim, achavam talvez bonitinho, né? E falavam, não, venha tocar e tal. Então ainda não tinha essa coisa eu ainda não tinha essa percepção de entender que naqueles universos a maioria eram sempre homens, ou de sentir que eu não era bem-vinda por eu ser mulher. Eu lembro de uma vez que eu fui em uma roda. Aí eu já tinha uns 16, 17, e a pessoa não sabia que eu tocava e ele achou que eu não era musicista, né? E aí aconteceu uma coisa assim de chegar com várias pessoas do sexo masculino, naturalmente, que estavam com instrumento. A flauta é sempre um case que parece uma pochete, ninguém acha que é um instrumento.
E aí o cidadão lá falou, ó, mulher lá, né? Como se fosse, tipo, aqui a roda de choro são para os músicos, que provavelmente são homens, e mulher não toca, a mulher fica ali na mesa, ali, acompanhando. Isso me marcou, assim, um pouco. Aí eu, né, respirei fundo, assim, tirei a flauta, ele olhou, ah, beleza, ela toca, né? E aí depois ele veio pedir desculpa. Ah, não sabia e tal. Mas, assim, eu sempre tentei não levar para esse lado, assim, de tentar não me vitimizar. É claro que é uma situação que acontece, a gente sabe que existe por parte de algumas pessoas, talvez até uma coisa de uma geração mais antiga. Não prefiro não falar isso de uma forma assim cirúrgica, porque, enfim. Esqueci o que eu ia falar. Mas, assim, no geral, eu sempre tentei transformar isso em... ver isso de outra forma, ver isso mais como uma forma de melhorar o meu trabalho, né? E não encarar isso como o fato de eu ser mulher, eu não pertenço àquele espaço. Eu sempre acreditei que se eu fosse boa o suficiente, eu ia conquistar esse espaço, né? Ninguém ia ter nada para falar. Então, toda vez que eu percebia que tinha uma situação em que eu não era bem-vinda, ou às vezes, claramente, por ser mulher, ou por talvez, enfim, preferirem outra pessoa por alguma outra razão, eu voltava para casa e ia trabalhar no instrumento. Eu preciso melhorar isso aqui, né? Eu tentava enxergar muito por esse lado do conhecimento do que simplesmente aceitar o fato de ser mulher e não pertencer àquele lugar, né? E em muitos aspectos isso funcionou bastante, né? Porque eu vejo que e muitas vezes eu sou a única mulher que estou em certos nichos, né? Em certos espaços, e acredito que é porque ninguém vai ter nada para falar, né? Tipo, você é mulher, tá? Eu sou mulher, mas e aí? Eu estou tocando tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Então, eu sempre tentei levar muito para esse lado, assim, mesmo tendo consciência de que existe, né? Ainda literalmente um pré-conceito, sabe? É isso. Mas acho que isso aos poucos vai se transformando, né? E eu acho que a presença de várias mulheres também ocupando esses espaços, isso ajuda, né? As pessoas a verem que é um espaço para todo mundo. Pensando muito nisso também, eu tomei a iniciativa de fazer um regional só com mulheres lá na Escola de Choro esse semestre, né? Já desde o ano passado. A Escola de Choro aqui em São Paulo tem essa política, né, de ter 50% das vagas destinadas a pessoas do sexo feminino. E eu sempre percebia que nas rodas de choro, ainda assim, as meninas que eram alunas da escola não frequentavam. E comecei a me questionar e a questionar nas aulas, né? A flauta sempre tem bastante mulher, né? Perguntava, por que vocês não vão nas rodas? E as meninas sempre falavam, mas ainda assim eu me sinto meio intimidada com essa situação, não sinto que eu sou bem-vinda. E aí eu falei, então vamos juntar, se você acha que um espaço que é mais acolhedor é um espaço 100% feminino, então vou fazer um regional aqui só de meninas para a gente começar a trabalhar isso juntas e, né, se fortalecer e chegar nesse tipo de situação em que não vai ter só meninas e você se sente bem com isso. Ou ainda que você não se sinta bem, mas você vai lá e ocupa esse espaço, né? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo também, né? Mas talvez não seja pelo fato de ser mulher, né? Às vezes eu posso ir em certas jams ou certas rodas e eu vejo que a maioria é sempre homem, né? Mas eu chego lá às vezes com o pé assim, meio atrás e tal, mas o importante é a gente chegar lá, ocupar, mostrar que a gente também tem direito de ocupar aquele espaço e pode comungar daquilo ali como qualquer outro instrumentista.
Certo. Eu tinha falado também de referências. Se você teve referências femininas, assim, nos seus estudos. E talvez citar algumas de hoje em dia, assim, também. Então, referências talvez mais antigas, mas também atuais, assim. Então, como eu não percebia isso quando eu era muito nova, eu não tinha nenhuma referência feminina. Mas isso não foi nada que me impactou, assim, no fato de acreditar que eu não poderia estar ali, sabe? Na época nem existia essa coisa de YouTube e essas facilidades todas. Então eu ia nas lojas de discos e eu via só discos, provavelmente só de instrumentistas. E eu consumia aquilo da mesma forma e continuava acreditando que, pelo fato de me identificar através do instrumento, ou, enfim. Essa coisa de não ter tido uma referência feminina bem no começo não foi nada que me marcou como, tipo, eu não pertenço àquele espaço, sabe? E eu atribuo isso muito ao fato de ter começado jovem, né? De não ter ainda essa, sei lá, de ser um pouco ingênua ainda com relação a isso, né? E talvez, eu não sei, se teve bastante apoio da sua família, como foi isso? Sim, isso eu tive bastante. Né? Eu lembro que no começo, até tocar um instrumento era uma coisa... É difícil, né? Começar é sempre difícil. E falei com minha mãe, né? Tipo, acho que eu não vou continuar na banda e tal. A minha mãe é sempre a agitadora cultural de casa. Não, continue, é lindo, aquela coisa. E aí, às vezes, eu comecei a tocar profissionalmente também muito cedo, então meus pais sempre me apoiavam, me levavam nos lugares. Nunca falavam, tipo, não, você vai frequentar esse lugar. Não, eles sempre me levaram, assim, quando era muito tarde ou quando era muito longe. Nunca me impediram de viajar, por o fato de eu ser nova e ser mulher, viajando sozinha, né? Às vezes com uma banda só de homens e tal. Eles sempre me apoiaram muito, então... Enfim, ouvindo você falar, eu fiquei refletindo isso, assim, né? Que talvez a experiência que você teve seria o mundo ideal que a gente busca, né? De a questão de gênero, de fato, não interferir nos caminhos que a gente vai seguir. E aí, em muitos casos, acho que acaba dentro de casa vindo já essa primeira barreira, e aí depois... Então, se já dentro de casa você já teve esse apoio, eu imagino que isso facilitou muito também, de você se sentir segura nos ambientes que você circulou e tal. Enfim, só uma reflexão que me veio aqui. Não, mas eu ia pedir para você citar algumas referências de agora, talvez de mulheres. Eu imagino que agora você tenha mais referências femininas. Tem várias colegas que eu admiro bastante o trabalho, né? E tenho uma oportunidade, às vezes, não de conviver tão de perto, né? Porque a gente, enfim, eu sou meio cigana, moro em um lugar, depois moro em outro, depois moro em outro. Mas conheço algumas pessoas que eu admiro muito o trabalho. Uma colega flautista de Brasília, Tanise, grande arranjadora, grande flautista. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu sou super fã, que é a Nath Cohen, clarinetista, improvisadora maravilhosa. Ela é uma israelense que mora em Nova York. E fomos participar juntas como professoras do festival de choro que acontece lá nos Estados Unidos. O choro chegou lá. Nossa, tanta gente. Tem o pessoal daqui de São Paulo. Essa semana mesmo eu conheci uma percussionista maravilhosa, Larissa Almaitá. Tem a própria Sheina, que todo mundo conhece aqui. Enfim, tem muitas mulheres instrumentistas admiráveis assim que a gente tem sorte de poder conviver, né, e ter essas trocas. Que massa. Aí agora eu ia pedir também para você falar um pouquinho de como que você começou a compor, assim, né? Imagino que essa virada de instrumentista para compositora, assim, quando deu esse estalo. E talvez também pensar que acho que o choro é esse universo muito tradicional, né? Você comentou aí de ter tocado com pessoas bem mais velhas e talvez da tradição, e eu imagino que também viveu um pouco dessa diferença geracional, né? Então, uma coisa mais tradicional, mais rígida. Então, como você sente de trazer novas proposições, novas composições para esse universo do choro?
Eu sempre tive muita vontade de compor, mas o fato de me concentrar muito nos estudos da flauta, eu acho que me faziam ter uma visão somente melódica, né, da música, e eu sentia muita falta de ter uma base mais harmônica assim para poder entender melhor como desenvolver minhas composições. Às vezes eu tinha uma ideia, mas eu não sabia para onde levar, como desenvolver. E o fato de começar a estudar um instrumento harmônico foi, para mim, muito decisivo. Primeiro, na universidade, eu peguei como instrumento suplementar, e aí comecei a estudar ali aquela... Basicamente, gente, eu toco piano assim, muito em casa, somente para mim. Mas, assim, o fato de ter um contato com aquilo e começar a ouvir as harmonias, né, que é uma coisa que eu escuto de uma forma muito horizontal no instrumento, né? Quando você toca as melodias, as melodias de choro, principalmente, você está tocando ali a harmonia, obviamente. Mas escutar isso de uma forma vertical assim é muito diferente. E aí, quando eu comecei a estudar essa coisa da harmonia, né, para me familiarizar melhor com isso na universidade, e quando eu fui fazer o mestrado, meu projeto de mestrado foi, não, agora eu preciso começar a fazer esse negócio, né? E aí foi justamente, eu propus começar a fazer umas composições, meu projeto de mestrado foi esse, unindo um pouco o meu conhecimento de música brasileira com o que eu ia aprender lá, né, um pouco dessa linha jazzística. E aí foi piano todo dia, assim. Mas mais como uma busca, né? Qual é o tipo de sonoridade que eu quero? E aí eu percebi que eu tinha várias influências, na verdade. Por mais que o choro fosse a linguagem pela qual eu mais me expressei, muitas coisas que eu ouvi, né, desde criança, né? Coisas de Salvador, muitas diferentes linguagens, elas passavam pela minha cabeça na hora de compor. E eu tentei não reprimir isso, né? Então, com esse projeto todo, a gente fez um disco em parceria, né? Eu e Marcelo, lá na Alemanha, juntamos mais uns músicos, e aí saiu esse resultado desse projeto, né, de mestrado, junto com as composições dele também. Se alguém quiser conferir, está aí nas plataformas. O disco chama Miscellaneous, né? Essa palavra em inglês meio latim, assim, vem justamente dessa coisa da mistura. E aí você me pergunta, né? Como é que é essa coisa de compor no choro? Pois é, eu não me sinto uma compositora de choro justamente por isso, porque eu sou uma pessoa que eu não componho muito, por exemplo, né? Acho que essa coisa de ser instrumentista também cobra muitas horas de estudo com o instrumento, e a composição também você demanda muito tempo de estudo, né? Então, você tem que ficar ali equilibrando os pratinhos e o que eu vou estudar hoje? Então, eu componho mais quando eu tenho um projeto X, aí eu vou, beleza, eu vou sentar aqui e vou me dedicar a isso. E eu tenho uma busca pessoal de tentar sempre fazer uma composição um pouco diferente da outra, né? Sempre tento trazer algum elemento que seja novo para mim, para as pessoas que escutam pode não ser, mas eu tenho esse desafio assim de tentar sempre escrever alguma coisa diferente do que eu já fiz, e aí isso demanda um certo tempo, né? Às vezes vem uma primeira ideia, você fala, não, isso aqui ainda pode amadurecer e tudo mais. E é isso, eu não me sinto uma compositora de choro. Mas tem muita gente que vê uma linguagem de choro dentro daquilo que eu faço. E é natural, porque, enfim, faz parte, com certeza. Tem uma influência muito grande nisso. Certo. Bom, agora eu queria perguntar um pouco também das suas experiências nesse universo de professora mesmo, assim, né? Como você comentou, desde o comecinho da sua carreira, você já dá aulas, assim. Enfim, eu admiro muito isso, assim, né? Quem se dedica. Imagino que, enfim, né? Para trabalhar como músico acaba sendo meio inevitável, porque só trabalhar como instrumentista
Não costuma ser muito rentável, mas queria ouvir mesmo como foi sua experiência ao longo desses anos, lecionando, e como você enxerga mesmo a educação musical no Brasil. Acho que a gente conversou um pouquinho antes de entrar pensando nisso, né? Que um mundo ideal seria que mais pessoas tivessem acesso, como você teve desde pequena na escola. E, na verdade, a realidade do nosso país a gente não tem, né? Eu mesma não tive música na escola, fui começar a tocar um instrumento com 25, 26 anos. Enfim, queria ouvir tanto da sua experiência e a importância mesmo que você vê da educação musical. Quando eu comecei, eu achava que eu não ia saber fazer aquilo, né? Eu era ainda muito jovem, sei lá, tinha uns 14 anos e tal. E eu ensinava a quem não sabia nada. Então, eu fui também aprendendo a fazer isso, né? E aí, com o passar do tempo, eu resolvi me dedicar somente a tocar e tudo mais. Mas aí, quando eu me mudei, surgiram algumas demandas de aulas. E muita gente também interessada em aprender música brasileira, né? E foi outra coisa que eu também tive que aprender a fazer, né? Como é que eu vou ensinar uma coisa que é tão complexa ritmicamente e que não tem a ver somente com contar compassos, né? A música brasileira, ela tem muito da cultura brasileira, o que a gente come, o que a gente, né, o que a gente faz desde criança, como a gente dança. Como é que a gente explica isso para uma pessoa que vem completamente de fora e quer tocar somente a música? E foi muito divertido o processo. Muito divertido ensinar para quem é de fora e tem uma percepção completamente diferente, né, daquilo. E aos poucos a gente vai aprendendo mesmo, né, a dar aula. É muito muito curioso como além, né, de cada pessoa ter um processo diferente, ainda mesmo dentro da própria cultura, fora disso também cada pessoa tem um processo diferente. Então, quando eu me dediquei exclusivamente a dar aula de música brasileira, né, que é o meu foco hoje, eu percebi que tem muita coisa ali da troca que, além de ensinar, a gente também pode aprender, né? E quando eu vim para cá para dar aula na escola de choro, por exemplo, isso foi outro desafio também, né? Que eu sempre dei aula sempre de professor para aluno. Começamos a trabalhar com grupos. Não, mentira. Na Holanda também eu dei aula para grupos. Foi outro processo, né? De, nossa, agora é um grupo. Como é que eu lido com várias pessoas, com vários níveis diferentes, né? E foi mais divertido ainda, porque você tem ali meio que uma mini orquestra na sua mão, né? Como fazer as pessoas aprenderem a tocar um instrumento, como fazer as pessoas aprenderem a tocar aquela música e fazer música junto ao mesmo tempo. Então, essa percepção me fez me lembrar muito do meu começo, né? Que foi isso. Eu não tive um professor de instrumento. Eu tive um mestre de banda lidando ali com 20 crianças. O cara era louco, né? E tentando fazer aquilo funcionar. E funciona. Assim, é muito doido perceber como a gente, com um instrumento na mão, pode ter uma influência tão grande na vida das pessoas, né? Eu me deparo com pessoas que têm aulas comigo e que vêm super encantadas assim de falar, poxa, o seu trabalho eu me inspiro, né? E você, sinceramente, eu nunca esperava ouvir isso de outras pessoas, mas fico muito feliz, né, de poder trazer essa coisa do ensino não somente de professor para aluno, mas simplesmente pelo fato de tocar e as pessoas aprenderem também com o que eu faço, né, fora da sala de aula. Não sei se eu respondi, falei um monte de coisa. Não, respondeu sim. Eu ia perguntar se alguém do público quer fazer alguma pergunta. Silêncio. Certo. Domingo de manhã é assim.
Bom, eu acho que eu vou, então, encaminhando para os finalmente. Você ia perguntar se você quer adicionar mais alguma coisa que eu não perguntei, quer compartilhar mais alguma coisa. Eu acho que só fazer um convite para... Tem muita gente aqui, eu acho que eu não conheço quase ninguém. E não sei também se as pessoas conhecem meu trabalho, mas fazer um convite para escutar os materiais, né? Tem discos nas plataformas. Eu estou lá nas redes sociais também, volta e meia, tocando por aí. Então, segue lá, gente, que ajuda a fortalecer o trabalho do artista independente. Boa. E também vocês vão poder ouvir agora um pouquinho dessa flauta aí da Morgana. Então, quem for acompanhar ela é Morgana Moreno, né? Nas redes sociais, no Spotify, nas plataformas digitais. Exatamente. E aí, enfim, então, agora a gente vai ouvir um pouquinho do trabalho em duo que ela tem. Obrigada, Gil. Obrigada, gente.